Hoje a gente encerra o nosso mês de aniversário da igreja, 15 anos da igreja Betânia na cidade de São Leopoldo. A gente teve as comemorações ao longo do mês, tivemos o nosso passadia e estamos refletindo em alguns assuntos relacionados com a nossa igreja, pensando como é que a gente chegou até aqui, quais são as nossas bases, os nossos valores, as coisas que nós entendemos que são importantes para que a gente continue caminhando forte como igreja, para que a gente cause um impacto na nossa cidade, na nossa região, e que a gente participe ativamente do impacto no nosso estado, no Rio Grande do Sul, para que o evangelho possa chegar e possa chegar direitinho, né? Possa ser o evangelho mesmo que chegue na vida das pessoas. Para isso, a gente dá alguns passos para fora e a gente dá alguns passos dentro também. A gente precisa ter uma estrutura saudável, a gente precisa ter uma vida cristã forte, coesa, coerente, sólida. A gente precisa estar vivendo algumas coisas. E aí, ao longo desse mês, nos nossos grupos, nós pensamos nas bases da nossa igreja. O que é que a gente quer ser como igreja? Essa semana a gente vai trabalhar o último tema. Nós queremos ser uma igreja envolvida no alcance dos povos, já que no mês de outubro a gente vai tratar a respeito de missões. Nós vamos pensar sobre isso, o nosso papel em alcançar até os confins da terra. Mas pensamos também que queremos ser uma igreja bíblica, por isso a gente estuda a Bíblia, por isso a gente conversa sobre a Bíblia, por isso a gente tenta, no melhor do que a gente pode, viver a Bíblia nas nossas vidas, entender o que Deus queria com as coisas que Ele colocou. Queremos também ser uma igreja contextualizada com o tempo. A gente não quer simplesmente falar da Bíblia sobre as histórias que aconteceram há milhares de anos atrás. A gente quer entender o que isso se relaciona com a vida da gente hoje, como é que a gente coloca isso em prática. Então, a gente tem pensado e trabalhado e as pregações, os estudos, as nossas atividades como igreja, sempre relacionando isso, como é que a gente pode fazer com que essas coisas sejam contextualizadas com o tempo que a gente está vivendo. Queremos ser uma igreja acolhedora, queremos que as pessoas se sintam bem no nosso meio, nós queremos nos sentir bem no nosso meio, e para isso a gente quer estimular o amor, o carinho, o cuidado, a atenção de todas as formas que são possíveis, e a gente faz isso, a gente sendo carinhoso e a gente cuidando dos nossos irmãos, para que isso também se torne uma verdade na vida deles, já que isso não é natural na gente, principalmente na época do individualismo que nós temos vivido nos nossos dias. Então a gente sabe que a gente precisa dar passos concretos, intencionais, para isso acontecer, e também queremos ser uma igreja relevante para a cidade. Então, tudo que a gente vai fazendo é porque um dia a gente foi alcançado, e entendemos de Deus que Ele deseja que a gente alcance, que a gente seja importante aonde a gente está. Daqui a pouco a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. E o nosso mês, nós trabalhamos dentro dessa série do Transforma, 3 coisas, e hoje nós vamos trabalhar a 4ª coisa que pode transformar a nossa vida, a vida de pessoas próximas de nós e a nossa comunidade. A primeira das coisas, e aí você vai ter essa ideia no folderzinho que você recebeu hoje na hora da oferta, nós queremos criar uma cultura de contribuição na nossa igreja. A gente percebe que por causa disso aqui, desse primeiro item aqui em cima, a gente começa a ter dificuldade com isso aqui, porque normalmente a contribuição financeira nas igrejas é tratada de uma maneira não bíblica. Normalmente contribuição financeira é tratada a partir de ameaça, a partir de o devorador vai te pegar, a partir de medo, a partir de uma série de questões que são distorções da compreensão bíblica a respeito da contribuição. A gente esquece da graça de Deus que vem, que ajuda justos e injustos, dizimistas e não dizimistas, e é por isso que tem gente que contribui e fica rico, tem gente que não contribui e fica rico também. Ou seja, Deus ele tem uma coisa muito maior do que isso. Agora, quando a gente olha para a questão bíblica da contribuição, isso apela para o nosso amor, isso apela para a nossa compreensão, isso apela para a nossa consciência e para o nosso desejo de fazer parte de uma coisa maior do que nós. Por isso é que a gente
está tentando trabalhar essa cultura de contribuição na nossa igreja, a partir de uma visão bíblica da coisa, a partir de uma compreensão do que Deus quer de nós, porque nós também estamos entendendo que o que estamos construindo aqui na Igreja Betânia precisa chegar em outros lugares. Então nós queremos ter um ministério que seja excelente, integral e autossustentável. Isso também precisa de dinheiro para acontecer, não adianta só termos boa vontade, a gente precisa de recursos financeiros para isso acontecer, porque nós queremos ser uma referência em transformação de vidas. Isso é um desafio, a gente tem que lidar com a nossa ganância, com a nossa avareza, como a gente viu nessa primeira mensagem, mas é um dos vários desafios que nós estamos dispostos a enfrentar. Na nossa segunda mensagem, nossa marca, né, o dar, ter e ser, isso transforma. A nossa segunda mensagem, nós falamos sobre comunhão. Nós falamos sobre ser um grupo de pessoas comprometidas com Jesus e que encontra com outras pessoas comprometidas com Jesus e vive em comunidade, promove comunidade, mas não só para a gente viver uma comunhão interna pequena para sempre. Não, a gente também promove isso, a gente também deseja que mais pessoas consigam viver essas comunidades. E isso também é um desafio, porque isso não é normal, isso não faz parte do nosso jeito espontâneo de ser. Espontaneamente a gente tende a ter um ou dois ou três pessoas que a gente se relaciona e a gente fica restrito a esse grupo de pessoas. A gente tem dificuldade de se abrir, a gente tem dificuldade de que as pessoas se abram conosco, já que muitas vezes a gente acha que é perda de tempo dar atenção para alguém, acompanhar alguém nos seus problemas. Então, segundo desafio grande que a gente tem, que nós queremos que isso aconteça como igreja e que a gente vai tentar caminhar nele. E aí, na semana passada, a gente pensou numa terceira atitude transformadora. Nós precisamos conhecer a Deus. E nós precisamos conhecer a Deus com profundidade. Nós precisamos abandonar a nossa superficialidade, nós precisamos ir contra a nossa cultura que nos ensina a ser superficiais, que nos ensina a ser superficiais nos nossos relacionamentos, na maneira da gente enxergar o mundo, nos nossos trabalhos. E isso começa a afetar a nossa vida com Deus também. Nós começamos a tratar Deus como uma parte, um departamento, uma caixinha na nossa vida que a gente pega, usa quando a gente precisa ou sente algum tipo de necessidade, fecha de novo, empacota, coloca lá no lugar e aí a gente vai viver algum outro tipo de situação. Então, e aí na semana passada, a gente tratou um texto lá de Atos 17, quando a gente viu Paulo falando com os atenienses. Eu queria retomar um trecho desse texto, no capítulo 17, o versículo 26, para a gente partir para a nossa última reflexão, para aquilo que a gente vai pensar como uma última atitude transformadora hoje, e alguns passos práticos que a gente pode dar em relação a isso aí. Lá em Atos 17, quando Paulo está discursando para o pessoal lá da cidade de Atena, para os gregos, ele fala assim, num determinado momento do seu discurso: de um só, ele está falando de Adão, né, o primeiro ser humano que Deus criou, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra. Agora, isso não ia acontecer de maneira desregrada, isso aí não ia acontecer de maneira aleatória, isso não ia ser a sorte ou acaso que iam determinar. Não, isso ia acontecer tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então a gente percebe que Deus, ele, no seu planejamento, ele tinha o tempo certo e o lugar certo para cada pessoa existir. Isso significa a gente. Isso significa que ele tem o tempo certo, ou teve o tempo certo da gente nascer, e ele teve o local certo onde ele queria que isso acontecesse. Porque ele queria que uma série de questões fossem desenvolvidas e a gente conseguisse, a partir disso, o que é a conclusão dessa passagem. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Esse é o projeto de Deus, isso é o que Deus ele olha
para frente e ele tem a expectativa que isso aconteça com a gente, que eu e você busquemos a ele, mas ele também deseja que nós participemos das ações diretas para que outras pessoas também possam buscar a Deus. Era o que Paulo estava fazendo quando ele está na cidade de Atenas. Então, Deus fez você nascer e você viver exatamente no lugar aonde você nasceu e você viveu, e exatamente nesse tempo. E quando Deus ele projeta a sua existência nesse século, nesse lugar, Deus também te dá determinadas habilidades para isso. Deus também te dá alguns dons para isso. Deus te faz intencionalmente, não só no tempo e no lugar, como também na sua essência, naquilo que você é, nas suas capacidades, naquilo que você gosta e ia direcionar ao longo da sua vida os seus estudos para isso, o seu desejo, o seu trabalho, ou uma série de outras coisas. E é sobre isso que eu quero que a gente pense hoje, porque a nossa construção de mundo, ela tem sido diferente disso. A maneira como as pessoas têm comunicado com a gente a respeito da nossa existência aqui, e isso vai acontecer nas artes, isso vai acontecer nas propagandas, isso vai acontecer nas conversas que a gente tem no dia a dia. Isso aconteceu conosco na escola, isso acontece ainda nas faculdades. Todas essas coisas, todas essas centros de pensamento e de desenvolvimento de ideias humanas que de alguma maneira fazem a gente convergir e tomar as decisões que a gente toma, dizem que quem dá sentido para a nossa vida somos nós mesmos. Está todo mundo tentando dizer isso para a gente. É você que atribui o sentido para a sua vida. É você que define como a sua vida vai ser. É você que escolhe livremente os seus caminhos, como é que você vai viver a sua vida. Todo o tempo, as propagandas na televisão, os comentários, o tempo inteiro a gente está sendo incentivado. E essa ideia de que quem dá o sentido para a vida, para a minha vida sou eu, quem dá o sentido da sua vida é você, é uma ideia diferente da ideia que Paulo estava apresentando para o pessoal lá em Atenas. É uma ideia diferente da ideia que Jesus, quando ele esteve aqui, ele tentou apresentar para as pessoas, para que eles pudessem compreender que não é você que dá o sentido da sua vida. Não é você que dá o rumo da sua vida, não era para ser você. Era para você entender o sentido de Deus para você. E você dá o rumo que Deus desejaria que você tivesse na sua vida. Dois filósofos influenciaram bastante, e têm influenciado ainda a nossa maneira de ver o mundo hoje. Um é Jean-Paul Sartre, outro é Albert Camus. Eles ensinam o seguinte, uma frase que resume o ensinamento deles para a gente entender. Os homens nascem sem função definida, sendo responsáveis por suas escolhas, o que gera muita angústia. Essa frase, a gente pode dividir ela em três partes, três momentos, e a gente vai descobrir o seguinte: a primeira afirmação ela é falsa, porque os homens não nascem sem função definida. Nós nascemos, no dia que nós nascemos e no lugar que nós nascemos, com um projeto definido, com uma função definida, com uma essência propositalmente colocada dentro da gente para que a gente pudesse viver a vida da gente. Agora, as duas outras partes da frase, ela tem sido verdadeira. Os homens são responsáveis por suas escolhas e isso gera muita angústia. Porque os homens têm escolhido com base na primeira parte da frase. Os homens têm acreditado que nasceram sem função definida. E aí, quando tomam as suas decisões acreditando que não tem função definida, com certeza, isso gera muita angústia. Porque quando a gente para pensar, para refletir, o que é raro, que a gente não tem muito tempo para fazer isso, a gente nem gosta muito de fazer isso, mas quando a gente para pensar sobre todo o rumo que às vezes a gente está dando para a vida da gente, muitas vezes isso gera
angústia na gente. Porque a gente fica pensando, puxa, eu devia estar fazendo alguma coisa diferente. Parece que isso que eu estou fazendo, eu estou indo, mas no final pode ser que não dê em nada. Pode ser até que me dê um certo conforto, um certo reconhecimento transitório. Mas uma coisa que a gente descobre é que quando a gente chega lá, a gente vê que não é aquilo que agradava a gente, não era aquilo exatamente que a gente queria. Basta você conversar ou ler. Se você não conseguir conversar, a gente não consegue conversar com essas pessoas, né? Você lê qualquer a biografia de gente famosa ou qualquer entrevista de gente famosa. Você vai descobrir que eles queriam muito ser famosos quando eles eram mais novos, quando eles estavam caminhando rumo ao estrelato, quando eles iam chegar lá. Mas quando eles chegam lá, aí eles não querem ser famosos mais, eles querem se esconder, eles querem anonimato. Aí eles não conseguem mais sair daquilo, porque é o meio de vida deles, e eles não acreditam que pode existir um outro meio de vida melhor do que você ter muito dinheiro, mas ficam infelizes naquele tipo de condição. Porque quando chega lá, descobre que não era exatamente aquilo. Então isso gera angústia. Tem um trecho de uma música dos Engenheiros do Havaí, a música chamada Infinita Highway, composta por Humberto Gessinger, que ele diz o seguinte nesse trecho da música: a dúvida é o preço da pureza, e nós não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Isso vai influenciando a nossa maneira de viver o mundo. Isso vai influenciando a nossa maneira de perceber o mundo, as nossas percepções. Vai influenciando a maneira da gente sentir as coisas que a gente vai fazendo. O Gessinger, nessa canção, ele nada mais está fazendo do que expressando de uma maneira mais, vamos dizer assim, artística, a ideia de Sartre. Você não precisa saber para onde vai. A dúvida é o preço da pureza. Você não precisa saber. E quantas vezes a gente vai tomando a gente adota esse tipo de comportamento na vida da gente? Não é assim que muitas vezes a gente toma as nossas decisões? Sua profissão. Por que você escolheu a sua profissão? O que você pensou quando você escolheu fazer o que você está fazendo hoje? Talvez, como a maioria das pessoas, você aproveitou oportunidades que foram surgindo. Simplesmente iam surgindo situações, iam surgindo oportunidades e você ia agarrando essas oportunidades. Talvez você olhou lá, tinha um leque de 2, 3 possibilidades, você escolheu aquela que você achou que seria um pouco mais confortável. Mas quantas vezes a gente vai vivendo a nossa vida profissional sem pensar se aquilo está de acordo com o nosso propósito de existência? Pensa no seu casamento. Por que você age do jeito que você age no seu casamento? O que motiva você a tomar as decisões que você toma em relação ao seu cônjuge? Será que isso tem a ver com o propósito da sua existência? Ou será que simplesmente você age e reage às coisas que vão acontecendo do jeito que vem na hora de você agir e de você reagir? Ou seja, eu estou na dúvida e eu não preciso saber onde é que isso vai dar, eu vou indo. E aí, como a gente falou na semana passada, o problema da gente seguir o fluxo da correnteza é que a correnteza nunca leva a gente para o lugar certo. A correnteza da vida sempre leva a gente para o lugar errado. Ela sempre leva a gente para problemas. Todas as coisas importantes da vida a gente alcança quando a gente nada contra a correnteza. Quando a gente define antes para onde e por que a gente está indo para lá e resolve tomar o rumo daquilo ali. Essa semana eu estava lá em Petrolina, Pernambuco, né, contra a vontade da Sabrine, fui lá no Rio São Francisco. Entrei lá no Rio, peguei um caiaquezinho,
e fui com gente do local, claro, e fui remar um pouco lá para poder, entre Juazeiro e Petrolina. E tinha um sujeito lá, nadando mesmo, e um sujeito que deve ser um nadador costumeiro, que é bem patolão lá, e aí ele estava no rumo do rio, e eu lutando lá, porque o rapaz estava comigo, o César, que esteve aqui cantando aquelas músicas nordestinas, ele falou comigo, primeiro a gente rema contra o rio, porque se a gente ficar cansado, é só a gente voltar depois, ao invés da gente ir e depois não conseguir regressar. E o sujeito ia meio que acompanhando a gente, ou a mim, que eu remava mais devagar, nadando contra a correnteza, mas ele não saía muito do lugar. Ele ia muito devagarzinho. Agora, indo contra a correnteza, ele que é do local, né? Ele sabia que a hora que ele quisesse ir para o local de segurança, onde estavam as coisas dele, era só ele ir para o lado. Ao invés dele ter deixado a correnteza levar ele, sabe-se lá para onde. Como a gente viu na uma semana anterior, o problema daquele ator que foi na correnteza até o momento em que ele não dava conta de regressar mais. A vida da gente é assim. A vida da gente, se a gente quer chegar, se a gente quer alguma coisa concreta, a gente não pode simplesmente ir. A gente precisa saber por que a gente está indo para lá. E esse porquê, ele precisa estar baseado na nossa essência. Ele precisa estar baseado no propósito a que Deus teve para a gente quando Ele criou a gente. Pensa no lugar que você mora. Por que você mora aqui? Qual foi? Para mim isso é muito nítido, porque eu tomei uma decisão intencional de morar na cidade de São Leopoldo. Mas pensa, por que você mora aqui? Por que você vive no lugar que você vive? O que motiva você? Será que é só porque você acha que por acaso você nasceu aqui, por acaso você veio parar aqui? Ou será que você já conseguiu entender especificamente o que é que Deus queria quando Ele fez você nascer aqui ou fez você vir para esse lugar? E aí é como se a gente fosse engolido por essa maneira de ver o mundo, e aí vamos vivendo irrefletidamente. Agora, o que a gente aprende quando a gente se aproxima de Deus é que essa não é a verdade. O que a gente aprende quando a gente se aproxima de Deus é que a gente percebe que Deus tem planos e projetos. E que Ele colocou a gente dentro desses planos e projetos que Ele tem para o mundo. E aí, contrariando a música dos Engenheiros do Havaí, nós podemos saber para onde ir. A dúvida não é um preço da pureza. Pelo contrário, quando Jesus fala dos puros de coração, Jesus está falando de pessoas que não têm dúvida, mas pessoas que têm fé, pessoas que têm certezas, pessoas que estão entendendo para onde ir e que têm direcionado a sua vida para caminhar para onde ir. E Jesus ele criou uma ilustração muito interessante para poder explicar esse conceito. Mês passado a gente falou sobre Zaqueu, numa das nossas reuniões, quando a gente falou sobre a possibilidade de mudar. Nós vimos que Jesus chegou na cidade de Jericó, ele encontrou com Zaqueu em cima da árvore, pediu para o Zaqueu descer, falou: Zaqueu, eu quero comer na sua casa. E aí todos aqueles eventos fizeram com que Zaqueu tomasse uma decisão radical na vida dele. Ele se levanta no meio do almoço lá e fala assim: olha, eu resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres e restituir 4 vezes a quem eu defraudei. E aí, quando eles estão sentados na mesa, logo depois que Zaqueu toma essa atitude radical, Jesus, nesse almoço, conta uma história, que é a história que eu quero que a gente reflita nela para poder pensar a respeito de decisões que a gente pode tomar para sair desse tipo de ciclo. Lá em Lucas, capítulo 19, então do versículo 1 ao 10 a gente tem a história de Zaqueu. E a partir do versículo 11, a gente tem a história que Jesus contou para o Zaqueu. E, claro, para os discípulos de Jesus estavam lá e para as pessoas que estavam sentados na mesa
junto com eles. E aí, a partir do versículo 11, a gente tem a seguinte história. Estando eles, então esse eles é o Zaqueu, a família dele, as pessoas que ele tinha chamado para almoçar lá junto com Jesus. Estando eles a ouvi-lo, e depois que Zaqueu tomou essa decisão, isso é importante a gente entender o contexto também, é depois que o Zaqueu fala o que fala, Jesus fala, houve salvação. Então, estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Então, percebe, Jesus está querendo contar essa história porque ele está querendo corrigir um pensamento equivocado deles. Eles achavam que Jesus ia chegar em Jerusalém e instaurar o reino, ia expulsar os romanos, e aí tudo que eles esperavam que o Messias ia fazer ia acontecer, porque o próximo passo que você vê depois do versículo 30 e alguma coisa aí no texto, é que Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. É realmente o que acontece, porque era a expectativa das pessoas. E aí a gente precisa entender isso, porque assim como a expectativa deles em relação ao reino estava errada, todas as vezes que a gente vive a nossa vida de acordo com a mentalidade do Sartre ou do Gessinger, a nossa maneira de enxergar, as nossas expectativas em relação ao reino de Deus também estão equivocadas. Por isso que esse texto é importante, porque corrigindo a nossa visão, a gente pode tomar algumas atitudes concretas. Ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Jesus está falando dele. Ele é esse homem de nobre nascimento, ele era filho de Deus, estava vivendo aqui na terra como um servo, e aí ele está já tentando mostrar para eles o seguinte, olha, eu vou ser coroado rei, isso não vai acontecer aqui, como vocês acham, que é já essa semana, que já é esse momento, vocês vão me aclamar rei, mas eu não vou ser coroado aqui, eu vou ter que ir para um outro lugar, eu vou ter que ir para uma terra distante, mas eu vou voltar, depois que eu for para lá. E aí isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro na nossa mente. Jesus está nesse ínterim. Jesus está exatamente nesse momento de ter ido para uma terra distante ser coroado rei, e nós estamos aguardando a volta dele. Nós estamos aguardando o regresso dele. É isso que a gente quer dizer, por exemplo, quando a gente pensa na nossa frase do slogan da igreja, viva com os valores eternos em vista. Significa que essa vida aqui, ela não é a vida toda. Ela é o início da eternidade. Ela é o início de uma coisa que não vai terminar nunca. E é isso que Jesus está tentando mostrar para eles. Eu vou voltar. E a gente precisa pensar qual o nível, o grau da nossa consciência do retorno de Jesus. Aí ele continua. Então, esse nobre que ia ser coroado para depois voltar, chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Então, no ínterim de ir para depois voltar, ele chama servos, e aí nessa passagem, esses servos são pessoas como Zaqueu. Por quê? Lembra que Jesus está sentado na mesa do Zaqueu, falando com Zaqueu assim, Zaqueu, hoje houve salvação. Você entendeu o negócio, você se arrependeu, o seu coração foi transformado. Então, Zaqueu, eu tenho uma missão para você. Porque agora você faz parte do reino. Agora você é cidadão do reino. Então agora eu tenho uma missão para você. Esses servos é Zaqueu, mas pode ser a gente também. Se você entendeu a mensagem, se você se arrependeu, se você mudou a sua cosmovisão, se você, entendendo o chamado de Jesus para o reino, você atendeu e disse, ok, eu quero fazer parte desse negócio, a gente está incluído nisso aqui também. Nós fazemos parte desses 10 servos aqui. E aí ele então reúne os 10 servos, ou seja, pessoas como Zaqueu, como eu,
como você, e dá a eles minas, que seria assim, um valor monetário de hoje, uns R$9.000, se a gente fizesse todas as correções possíveis aí para o negócio. Que isso é um tipo de dinheiro da época deles lá. E aí ele dá isso para eles e fala assim, olha, eu estou dando isso aqui para vocês, mas vocês têm um objetivo. Façam esse dinheiro render. Faça esse dinheiro multiplicar. Primeiro, entenda que esse dinheiro não é seu. O dinheiro é meu. E segundo, entenda que vocês têm um objetivo com ele. A vida de vocês agora, ela precisa parar com todas aquelas outras coisas que vocês estavam fazendo. No caso de Zaqueu, parar de roubar as pessoas, parar de viver uma vida desonesta, parar com o tipo de vida, o estilo de vida que ele levava. Então vocês precisam agora parar e vocês precisam reassumir uma nova missão. Vocês precisam entender que agora eu tenho um objetivo para vocês. Vocês não vão simplesmente aceitar, entender a mensagem do Evangelho, receber a salvação e voltar a fazer aquilo que vocês estavam fazendo na vida de vocês. E quando ele está falando isso para o Zaqueu, Jesus está falando não só de não fazer coisas erradas. Porque o Zaqueu já tinha decidido que ele não ia fazer mais nada errado. O Zaqueu já tinha decidido restituir, arrepender e arrumar a vida dele. Então, Jesus está falando aqui para pessoas que querem fazer as coisas certas, que são honestas, que vivem no seu dia a dia como pessoas salvas, mas continuam vivendo a sua própria missão, continuam vivendo seus próprios objetivos. Então ele diz, vocês precisam mudar, o objetivo de vocês agora é fazer esse dinheiro render. E aí quando a gente olha no significado da parábola, principalmente se a gente juntar com todas as outras parábolas que Jesus conta semelhantes a essa nos outros livros, a maneira como os outros evangelistas narram isso, a gente vai descobrir que esse dinheiro dado, ele representa os talentos, as habilidades, os dons, as capacidades que Deus deu para você. As oportunidades que Deus dá para você. Deus fez com que você nascesse na época que você nasceu, no local que você nasceu, e Deus deu para você também determinadas habilidades, dons, talentos, capacidades e oportunidades para você viver nessa época que você nasceu, nesse lugar que você nasceu. Tem um objetivo nesse negócio, tem um rumo a ser dado na sua vida. E aí o versículo 14, ele vai falar de um entrave aqui, que acontece. Mas os seus súditos o odiavam. E depois, ou seja, depois que ele foi embora, porque ele deu o dinheiro, falou, faz render que eu vou lá ser coroado rei, depois eu vou voltar. Ou seja, então, quando ele tinha ido ser coroado rei, eles enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja o nosso rei. Aqui a gente tem pessoas como o Sartre, o Camus, o Gessinger, e todos aqueles que, fazendo parte da construção dos sistemas desse mundo, dizem, nós não queremos que o nosso mundo seja governado pelo jeito de Jesus. Nós não queremos que as nossas vidas caminhem no mesmo rumo que Jesus desejou que a gente caminhasse. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos desenvolver os nossos sistemas. Nós queremos passar a nossa vida do jeito que a gente acha que deve passar. Nós queremos fazer do jeito que a gente sente bem em fazer, porque afinal o que importa é se sentir bem. O que importa é o que eu estou experimentando em relação a essas coisas. Se eu estou tendo paz interior, paz no meu coração. E muitas vezes, fazer o dinheiro render não traz paz.
Porque fazer o dinheiro render dá trabalho. Fazer o dinheiro render implica em aprender um pouco de economia, implica em entender as aplicações, implica em ficar vigiando as aplicações quando elas estão indo ou quando elas estão vindo. Ficar cuidando para ninguém roubar aquilo que você está aplicando, que você tem que prestar contas depois. Ou, em outras palavras, a vida cristã, ela implica em algumas coisas que não fazem a gente se sentir bem, pelo contrário, dão um trabalho. E é por isso que o sistema do mundo pede para que Jesus não volte. O sistema do mundo fala: eu não quero que você seja rei, porque se você voltar, você vai atrapalhar o que a gente está fazendo aqui. E aí, de novo, a gente pode parar e pensar um pouco a respeito da vida da gente. Porque se a gente está tendo dificuldade de fazer agora que nós estamos no intervalo, que nós estamos, de certa forma, livres, que a cobrança ela não vem imediata, se a gente deixa de fazer o negócio render, a gente não recebe imediatamente uma cobrança em relação àquilo, ou seja, a gente tem liberdade para, vou fazer render um pouquinho, depois não vou, faço a hora que der, se der, do jeito que der. Se Jesus voltar, se o rei chegar, essa liberdade acaba. E aí a pergunta é, a gente quer que ele volte? A gente deseja o retorno do rei? O pessoal lá do Senhor dos Anéis, muitos não queriam. Quando a gente tem aquela figura que o Tolkien cria em torno do Aragorn, a gente vai descobrir que o pessoal que era súdito do antepassado dele lá, não queria que o rei voltasse. Porque quando o rei voltasse, ele ia mexer nas estruturas que eles já tinham criado nas suas cidades. Será que a gente quer o retorno do rei, sendo que o rei pode mexer nas nossas estruturas, sendo que ele pode mexer nas nossas prioridades, que ele pode mexer nas decisões, no jeito que a gente toma as nossas decisões? Então nós sabemos que boa parte da sociedade não quer. E a filosofia moderna tem sido construída em torno de pedir: não volte. Não atrapalha aquilo que a gente está construindo aqui na nossa sociedade humana. Mas aí o texto continua. Contudo, foi feito rei e voltou. Querendo ou não, a sociedade, querendo a gente ou não, o rei vai voltar. Isso é certo, isso não é uma possibilidade. Ele não foi lá tentar, ele foi lá para ser coroado e voltar. Isso já está definido, o final da história humana já está escrita. Nós não temos como alterar o final, a gente pode pensar sobre o que a gente faz no ínterim disso aí. Então, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. Jesus, ele vai reinar e ele vai estabelecer o reino dele na terra, mesmo que ele não vai ser eleito para isso. Porque se fosse passar por uma eleição, ele perdia a eleição. Independente do desejo das pessoas, ele vai fazer isso, ele vai voltar. E quando ele voltar, aí ele vai chamar a gente. Porque o negócio dele não é com quem não aceitou ou quem pediu para que ele não voltasse. O negócio dele é com a gente. O que ele tem agora a tratar são com as pessoas como nós, que entenderam a mensagem, aceitaram, resolveram parar de fraudar, resolveram, como Zaqueu, até dar dinheiro para os pobres, a restituir quem foi roubado, a confessar o pecado, a confessar uma mentira dita, a restaurar um relacionamento, a voltar ou passar a viver do jeito que Deus queria. O negócio de Jesus são com essas pessoas. Ele volta e ele pergunta: quanto que nós lucramos? Quanto que nós lucramos? O que nós fizemos com os talentos, habilidades, dons, capacidades e oportunidades que ele deu para a gente? E que ele fez a gente nascer onde a gente nasceu
e no tempo que a gente nasceu, para poder pegar essas habilidades, essas capacidades, esses dons e multiplicar isso. Fazer com que isso alcance outras pessoas. E aí a gente descobriu, quando a gente teve a nossa série de mensagens a respeito de valor de investimento, nós descobrimos que para Deus o que tem valor são pessoas. Então a gente descobre que quando a Bíblia usa essa analogia, essa metáfora a respeito de investimento, ela está falando sobre a gente investir na vida de pessoas. E essa é a pergunta que Jesus vai fazer para a gente. Quanto que você lucrou com isso que você recebeu de mim? Aí vem algumas respostas. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Esse aqui obedeceu. Esse aqui pegou aquilo que ele tinha recebido e ele multiplicou o máximo possível. Virou 10, aquela única que ele tinha recebido. Os 9.000 reais ali viraram 90.000 reais, de acordo com a dedicação, o trabalho, o empenho, os investimentos que ele fez, o cuidado que ele teve. O segundo obedeceu também. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. Seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Aqui a gente tem aquilo que a Bíblia nos ensina, que as coisas que a gente faz aqui, não é só o gladiador que ensina isso para a gente, ecoam na eternidade. Né? As coisas que a gente faz aqui têm implicações eternas. As decisões que a gente toma aqui têm peso eterno. Pode ser um peso bom, pode ser um peso ruim, mas tem peso, vai continuar acontecendo. A nossa vida ela não cessa com a nossa morte física aqui. A nossa morte física é um dos vários passos que a gente ainda vai vivenciar, de ir lá para o céu, ficar junto com Jesus, aguardando o resto do que tem que acontecer aqui na terra acontecer, para o dia que ele regressar coroado como rei, a gente ressuscitar e voltar junto com ele. E aí poder participar do reino dele, porque agora ele vai ser o rei, e agora ele precisa de pessoas para administrar o reino, para poder fazer acontecer aquilo que precisa acontecer, para poder restaurar todas as coisas. E isso vai acontecer de acordo com a maneira como a gente administra, que Jesus tem com a gente, que o rei tem com aquilo que ele concedeu para a gente de oportunidades. Mas aí vem o terceiro. O terceiro disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Ou seja, não fiz nada. Eu peguei e deixei ali, e fui viver minha vida. Eu peguei, eu deixei ali e fui fazer aquilo que eu estava com vontade de fazer. Talvez até rendeu alguma coisa, ele ficou com rendimento e ia entregar de volta aquilo que ele recebeu, que muitas vezes é o que a gente faz. Muitas vezes a gente pega os dons, os talentos, as habilidades que a gente deu para a gente usa para o nosso próprio benefício, a gente usa para enriquecer, a gente usa para ter um emprego melhor, a gente usa para poder ter mais oportunidades de lazer, mais oportunidades de trabalho, coisas assim. A gente, como Jesus na outra parábola de Lucas também fala a respeito do administrador infiel, muitas vezes a gente administra mal, e aí quando o Senhor voltar e pedir: Senhor, estou te devolvendo aquilo que eu tinha. Porque a resposta que ele dá é uma resposta mentirosa. Olha o que ele diz para devolver somente aquilo que ele tinha recebido. Ele fala assim: eu tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau.
Você está mentindo. Você não fez o que você fez porque você tinha medo. Porque se você tivesse medo, você tinha trabalhado. Porque se você sabe que eu colho onde eu não plantei, você não estava me devolvendo só o que eu dei, sendo que eu mandei você fazer o negócio render. Você está mentindo para mim. Normalmente, as nossas justificativas que a gente cria para não fazer a coisa render, são mentiras que a gente cria. São histórias que a gente elabora, são justificativas que a gente tenta construir para poder acalmar um pouco o nosso coração, para a gente talvez não sentir culpa, talvez para a gente se justificar diante da igreja, para a gente poder se justificar diante do cônjuge, para a gente se justificar diante dos filhos, que às vezes olha e fala assim, puxa, por que, pai, que você está me ensinando a fazer uma coisa, mas você não está fazendo? Todas essas coisas que a gente vai construindo e que a gente vai justificando, e que às vezes a gente passa a vida inteira falando isso para a gente mesmo, na expectativa de que se o Senhor vier cobrar, a gente pode falar, não, mas eu não consegui por causa disso. São falácias. São construções que naquele dia, aquele que sonda o mente e coração, vai saber que não foi por causa disso. E aí a gente pode também pensar hoje sobre isso. Será que a gente tem construído argumentos para não fazer render aquilo que Deus deu para a gente? Para não transformar aquilo que Deus deu como uma habilidade, como um dom, como um talento, como uma capacidade, as oportunidades que Ele abre para a gente? O que será que a gente vai construindo para poder direcionar isso de forma que o dia que Ele voltar, a gente simplesmente devolve aquilo que Ele deu para a gente? A ilustração de Jesus, o resto dos versículos, termina com o servo mau perdendo tudo. Os servos bons, eles ganham um monte de coisas e ele vai lá depois e executa aqueles que tinham pedido para ele não voltar. Né? Os que tinham pedido para ele não voltar, ele nem conversa com eles, ele nem pergunta, por que vocês pediram para eu não voltar, ou qualquer coisa nesse sentido. Ele vai lá e executa eles, né? Manda matar aqueles que pediram para eu não voltar. É assim que a ilustração ela finaliza. E assim como Zaqueu, os nossos olhos eles foram abertos para a realidade. A gente tem acesso às mesmas informações que Zaqueu teve acesso no dia que Jesus contou essa história, comendo um bom cordeiro, tomando um bom vinho na mesa do Zaqueu, mas falando de coisas eternas, de coisas importantes, de coisas que têm implicações para a gente hoje. Os nossos olhos também foram abertos para essa realidade. Jesus, que nos criou no tempo e no espaço que estamos hoje, nos concedeu algumas coisas para a gente poder servir a Ele hoje. E aí eu queria que a gente terminasse com 3 perguntas para a gente pensar na maneira como a gente tem vivido e quem sabe tomar algumas decisões no final disso aí. A primeira pergunta é quem eu sou. Você consegue pensar sobre isso agora? Você consegue definir quem é você? Aonde você nasceu? Quando você nasceu? Quais as aptidões, dons, talentos, oportunidades você tem? Quais você já aproveitou? Quais você deixou passar? Quem que você se tornou hoje? Quem é você? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa ter claro na mente da gente. Quem eu sou? A segunda pergunta que precisa estar claro na mente da gente também é onde eu estou. Aonde você está?
Quem são as pessoas que te cercam? Quais são as circunstâncias que fazem parte da sua vida no seu dia a dia? Onde você está geograficamente? Onde você trabalha? Onde você estuda? Quem são as pessoas que compõem a sua família? Aonde você está a maior parte do tempo? Aonde você está? E aí a terceira pergunta é o que Deus quer fazer de quem eu sou, aonde eu estou. Isso trata da nossa essência. Isso trata de por que Deus criou você aonde Ele criou, no tempo que Ele criou, do jeito que Ele criou. E a gente precisa saber isso. A gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter clareza em relação a isso. A gente precisa refletir sobre as decisões que normalmente a gente toma ou tomou, baseado naquela velha narrativa, naquelas velhas justificativas de eu sei, Deus, que você pega onde você não plantou, colhe o que você não semeou, e eu estou te devolvendo isso aqui porque eu estava com medo. A gente precisa pegar essa justificativa do medo, que é uma justificativa falsa, a gente precisa entender ela, a gente precisa clarificar ela na nossa mente, seja qual é a justificativa que normalmente você tem a tendência de dar, e você precisa substituir por essa resposta. O que Deus quer fazer de você aonde você está? Nós estamos como igreja entendendo quem nós somos. A gente tem buscado entender isso. Temos entendido que nós somos uma igreja diferente. Temos entendido que nós temos propostas diferentes. Temos entendido que a gente quer fazer coisas diferentes aonde nós estamos. Temos entendido aonde nós estamos. Temos percebido a carência do Rio Grande do Sul. Estava num sertão bravo. Mostrei a foto para algumas pessoas aqui. Até cacto tinha no lugar lá onde eu estava. Uma pobreza, uma miséria, uma falta de água. E um monte de gente crente. Uma riqueza espiritual. Pessoas que mesmo em meio a uma série de dificuldades estão entendendo a mensagem e estão dedicando a vida dela ao Senhor. E aí quando a gente olha para a nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê que a nossa realidade é bem diferente. A nossa realidade espiritual é muito pior do que a realidade deles. A gente tem entendido aonde a gente está. A gente tem percebido os desafios que a gente tem. A gente tem estudado e tentado entender por que aqui é diferente de lá e é diferente de tantos outros lugares dentro do mesmo país. A gente tem tentado sintetizar isso aí. E aí, como igreja, a gente precisa responder essa terceira pergunta. O que Deus quer fazer com a gente aonde a gente está? Quais são as expectativas de Deus para nós como comunidade? Como grupo de irmãos? Grupo de pessoas que estão juntos tentando buscar essas coisas. Como igreja, a gente deseja poder dispor os nossos dons, os nossos talentos, as nossas minas, para multiplicar elas, para um dia a gente poder chegar para Jesus e falar: Jesus, o Senhor deu essas minas aqui para nós como igreja, e a gente se uniu, a gente fez uma cooperativa, porque gente que coopera cresce, né? Já diz o Sicredi, e aí a gente quer devolver para o Senhor muito mais do que aquilo que a gente poderia até fazer se a gente tivesse feito sozinho. Como a liderança da igreja, nós definimos, ou nós pensamos, né, e temos a expectativa de ter pelo menos 75% das pessoas da igreja engajadas no último degrau, serviço. Esse é o nosso alvo para esse ano ainda. Nós fizemos a leitura no mês passado que nós já temos 50%. É bem acima da média das igrejas, normalmente é em torno de 15%, mas ainda é abaixo
do tipo de igreja que a gente está se propondo a ser, uma igreja missional, que normalmente é entre 75% e 80%. A gente tem mirado lá, a gente tem desejado chegar lá. E aí eu queria que a gente, para finalizar, eu queria te convidar a levar isso a sério, a entender que engajar transforma. Que quando a gente engaja, quando a gente se junta no serviço, a gente transforma a nossa vida, porque a gente assume a nossa identidade, a gente não fica mais perdido, igual o pessoal lá do Sartre e da música dos engenheiros. A gente não está mais desorientado, deixando a vida levar a gente para qualquer lugar, né? Ou deixa a vida me levar do pagodinho, que vai no mesmo sentido, só é outro estilo musical. Não, a gente quer fazer diferente. A gente transforma a vida da gente, a gente transforma a vida de outras pessoas que recebem essa ação de nós, e a gente pode transformar a nossa comunidade também. E aí eu queria, como a ação prática, nós desenvolvemos um pequeno formulário. Eu vou pedir o Lipe e a Amiga para entregarem. Eu queria que você, ao final do culto, a gente vai orar com o formulário na mão, para Deus abençoar seu formulário, que você desse uma olhada nele e, quem sabe, se sentir desafiado a preencher ele, a colocar aquilo que você tem entendido a respeito de quem é você, aquilo que você tem entendido de onde você está, aquilo que você tem entendido do que Deus quer fazer, de quem é você, aonde você está. Depois que a gente terminar de orar, vai ter canetas lá atrás à disposição, se você não trouxe a sua caneta, para você poder preencher. E aí você pode devolver para o Felipe, para a Abigail, você pode colocar dentro da urna lá atrás também, porque a gente quer, como igreja, conseguir engajar mais. A gente quer, como igreja, fazer mais. Talvez você vai ler e falar assim, não, já estou engajado. Aí o seu pensamento você é aquele cara que pode produzir 5 ou pode produzir 10. Se você é o cara que pode produzir 10 e está produzindo 5, então você pode engajar um pouco mais. Não, eu sou o cara que pode produzir 10, estou produzindo 10. Beleza. Não estou, preciso engajar. Isso ainda é realidade para metade da nossa comunidade local. Se você não é membro da nossa igreja e deseja fazer parte, preenche também. E aí a gente tem espaço para você também junto com a gente. A gente deseja poder caminhar junto com você também. Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus, a gente agradece ao Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de fazer parte do Teu reino. Nós somos gratos porque o Senhor fez com que a gente nascesse aqui onde a gente nasceu. O Senhor fez com que a gente nascesse nesse tempo que a gente nasceu. E o Senhor nos deu todos esses talentos, habilidades, aptidões. Tem nos dado oportunidades para que a gente possa multiplicar isso, Deus. Nós queremos, como o Zaqueu entendeu naquele dia, entender não somente a nossa responsabilidade no arrependimento, mas queremos entender também a nossa responsabilidade agora como os servos desse rei. Deus, nós queremos a volta de Jesus. Nós queremos que o jeito do Senhor fazer as coisas aconteça no nosso planeta. Nós queremos que isso aconteça, Deus, na nossa região. Nós vamos ter eleições agora na próxima semana. Nós queremos que o Senhor abençoe as pessoas que vão ser eleitas nas nossas cidades, como prefeitos, como vereadores. Mas nós queremos fazer parte daquilo que às vezes a gente olha e a gente critica, que o poder público não faz. A gente sabe que o Senhor deu a solução para essas coisas para a gente. E nós queremos ser parte disso, Deus. Nós queremos poder participar na transformação de vidas das pessoas. Queremos que as pessoas conheçam o Senhor. Queremos que as pessoas possam abandonar a corrupção, abandonar o ceticismo, abandonar a maneira infeliz como às vezes vivem as suas vidas, abandonar as dúvidas, as angústias que essa maneira de pensar tem desenvolvido. Por isso pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor fale
com a gente hoje, Deus. Nisso que a cada um recebeu o papel aí na mão, o que é que o Senhor quer fazer? De quem somos, aonde estamos. Queremos ter clareza nisso, queremos ter coragem de vencer os nossos argumentos falaciosos, para que a gente possa servir ao Senhor. Peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor leve a gente em paz para casa, debaixo da tua segurança, do teu cuidado. Deus, livre a gente de todo mal. E não deixe a gente, Deus, cair na tentação de argumentar contra aquilo que o Senhor tem mostrado para a gente. Nós choramos no nome de Jesus. Amém.